do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1 e versículo de número 10. Olha o que diz a palavra de Deus aqui nestes versículos. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinham rosto de leão, e à esquerda tinham rosto de boi. Também os 4 tinham rosto de águia. Por que será que o profeta Ezequiel falou desta visão? Porque ele teve esta visão e ele relatou esta visão. Agora, quando lemos aqui no livro do profeta Ezequiel, a gente quase não entende o que quer dizer estes seres viventes. A semelhança desses seres, como eles eram. Aí a gente não entende o propósito, o significado da visão do profeta Ezequiel 1 e 10. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, então nós compreendemos. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele explica o Antigo. Então o Antigo Testamento, ele é como que uma sombra do que havia de vir. Como se explica isso, pastor Eliseu? A sombra, ela vem primeiro. Por exemplo, você está andando numa calçada e chega na esquina de uma calçada onde tem um muro e você não sabe quem vem vindo ali. Mas se o sol estiver do lado de lá e bater naquela pessoa que vem ali, você vê a sombra. E pela sombra você deduz, você pensa, está vindo uma pessoa ali. Pela sombra você viu que é uma pessoa. Se fosse um animal, por exemplo, um cachorro, você iria ver a sombra de um cachorro. E você ia ver, está vindo um cachorro. Se fosse maior que um cachorro, por exemplo, uma vaca, um boi, um cavalo, que viesse também, você ia detectar, iria olhar para a sombra, iria ver e dizer, está vindo ali um animal, uma vaca ou um cavalo. Você começa já a aproximar. Mas quando aparece aquela pessoa ou aquele animal, aí você vê realmente e se confirma o que a sombra estava mostrando. Aí se confirma realmente quem vem vindo ali. Assim é a Bíblia. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento surgiu através de Jesus Cristo, que a palavra diz em João 14, ou melhor, João 1, verso 1, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo veio e habitou entre nós. Então ali João estava falando da palavra, do Verbo vivo de Deus, Jesus. E quando Jesus despontou lá na Galileia, apareceu, nasceu em Belém da Judeia, com o seu ministério, começou a propagar e se revelar, o que aconteceu com a vinda de Jesus? Vieram os evangelhos. Posteriormente veio Atos dos Apóstolos, que são os atos da igreja, Na verdade, como dizem muitos pregadores, os atos do Espírito Santo, Mas claro, envolvendo a igreja. E Atos dos Apóstolos está registrado aqui tudo que a igreja fazia, a igreja primitiva. E assim por diante. Aí depois veio Romanos, veio as cartas de Paulo e veio o Apocalipse. Isso é o Novo Testamento. Então, com a chegada de Jesus, veio o Evangelho e os demais livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, então, por sua vez, ele está trazendo a explicação do Antigo. Então, explicando o que era aquela sombra, aquela figura, aquela simbologia. Então, muitas coisas do Novo Testamento nós entendemos, muitas coisas do Antigo Testamento nós entendemos pelo Novo Testamento. Então, em outras palavras, se não existisse o Novo Testamento, muitas coisas do Antigo nós não entenderíamos. Ficaríamos à mercê. Como mesmo aqui o livro do profeta Ezequiel 1 e 10 é um caso. Esta visão que o profeta teve aqui. Quantas vezes, quando eu era jovem, que eu não li essa passagem e não entendia. O que são esses animais? A semelhança dos seus rostos. O que simboliza isso? Mas com o passar do tempo a gente foi estudando, foi aprendendo mais a palavra de Deus e a gente aprendeu os significados desta visão do profeta Ezequiel.
Pois bem, meus irmãos, então já se entendemos aqui, né, que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia não pode ser lida de forma aleatória. Você não pode ler a Bíblia só por interesse pessoal. Você tem que ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Você tem que ler todo o contexto, não pode ler só um texto ou um versículo isolado. Você não vai entender nada. Então, por exemplo, se ler aqui esses versículos que eu li aqui, Ezequiel 1 e 10, isoladamente, você não vai entender nada. Você tem que ler quase toda a Bíblia para você entender certos versículos. Esta é a verdade. Mas o que é contexto? O que é contexto? O contexto, ele é aquela parte que completa o assunto, que complementa o pensamento e o raciocínio, tá certo? Então, se você ler um versículo isolado, você não vai entender o raciocínio do autor. E quem é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo. Então, você precisa entender o raciocínio do Espírito Santo. E ao ler a Bíblia, você então tem que buscar o texto e também o contexto, para você entender. Bom, existe o contexto remoto e existe o contexto imediato. Explica melhor, pastor Eliseu. Bom, aonde está, por exemplo, o contexto, vamos lá, do Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo bem conhecido, é um dos salmos mais lidos, de todos. Onde é que está o contexto do Salmo 23? Bom, o contexto remoto, ele é do livro de Gênesis 1:1 e vai até o Salmos 23. Esse é o contexto remoto. Para você entender o Salmo 23, você tem que ler Gênesis 1:1 até o Salmo 23. Aí existe o contexto imediato. O que é contexto imediato? Contexto imediato é quando você pega dos Salmos 23 e vai até o livro do Apocalipse 22:21, o último versículo. Então esse é o contexto imediato. Em outras palavras, meu irmão, para você entender a Bíblia, você tem que ler toda ela, várias vezes. Aí vai meu alerta aí para aqueles irmãos que gostam de pegar textos isolados. A antiga caixinha de maná. Lembra da caixinha de maná? Que nós chamamos de a Bíblia do preguiçoso. Porque ele não quer ler a Bíblia, aí vai para aquela caixinha de maná e vou tirar um versículo, uma promessa. Aí tira um versículo. Ah, não gostei desse, põe de volta. Aí tira outro versículo e ele fica se iludindo ali com aqueles versículos isolados. A Bíblia Sagrada, ela não é um amuleto. Tá? A Bíblia Sagrada também não é um objeto místico. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não é um objeto mágico. Não adianta você pôr a Bíblia aberta em cima da escrivaninha, lá no Salmo 91, não vai resolver nada. Não adianta você colocar a Bíblia aberta em cima do console do seu carro e dizer, agora eu vou viajar com a Bíblia aberta aqui em cima e não vai dar nenhum acidente. Você está se enganando. A Bíblia não é um objeto mágico. A Bíblia não é um objeto místico. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a instrução para quem quer ser salvo. A Bíblia é a base para tudo na nossa vida. Então, meu irmão, meu amigo que me ouve nesta programação, leia a Bíblia. Leia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e você então vai entender a palavra de Deus. Então aqui o Antigo Testamento, como eu estou falando, ele é explicado pelo Novo Testamento. E nessa questão aqui de Ezequiel 1:10, da mesma forma, ele é explicado pelo Novo Testamento. Mas o que são esses seres viventes? Quem são esses animais? Esses rostos que o Ezequiel viu? Observe bem, que ele fala ali que viu 4 rostos. O número 4 na Bíblia Sagrada, toda vez que aparece o número 4, porque a Bíblia é cheia de números. Tem coisas na Bíblia, meu irmão, que você precisa usar a calculadora para você entender. Tem coisas que não usa calculadora, usa o método antigo de memorização, de fazer cálculos, fazer contas, na ponta da caneta ou na ponta do lápis, e você vai lá e coloca. A Bíblia tem
tem uma numerologia tremenda, ela é cheia de números. Já começa em Gênesis 1:1. O que diz ali? No princípio, 1. No início, 1. Está aí a numerologia. Quando você vê o número 4 na Bíblia, refere-se à terra. Por quê? Porque na terra o número 4 é marcante. Nós encontramos aí as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Nós encontramos os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A noite também era separada por 4 vigílias. A primeira vigília da noite, ela começava das 18 horas até as 21. A segunda vigília da noite começava das 21 à meia-noite, ou às 0 hora. A terceira vigília da noite, ela começava das 0 hora até as 3 da manhã. E a quarta vigília da noite começava das 3 da manhã, que é a mais difícil para os sentinelas. Era esta vigília, era a quarta vigília. Era a hora que o sono batia. Era das 3 da manhã às 6 da manhã. Então o número 4, quando você vê na Bíblia, está referindo-se à terra. É por isso que você vê no livro do Apocalipse, quando é aberto os primeiros 4 selos, aparecem 4 cavalos ali. São coisas que acontecerão na terra. Então observe bem, o número 4 refere-se à terra. Toda vez que você lê na Bíblia 4, pense, é na terra. Aí você vai lá para o livro de Gênesis, você encontra que saía um rio do Éden e se dividia em 4 braços. Terra, referindo-se à terra. Então esse rio que sai do Éden, da mesma forma, a inspiração de Deus para a sua palavra é uma só, verte de um rio só. Assim como do Éden saía um rio e dividia em 4 braços, assim também é a palavra de Deus. Ela nasce no trono de Deus e se divide também para a terra. Vem para nós, vem para cá. Ela veio para nós, veio para os humanos. E estamos aqui recebendo a palavra de Deus. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus porque um dia eu recebi esta palavra em meu coração. Eu criei, eu aceitei e por isso estou aqui pregando este evangelho. Sobre os 4 seres viventes da visão do profeta Ezequiel. Muito bem, então o número 4 na Bíblia, toda vez que você encontra o número 4, refere-se à terra, a acontecimentos da terra ou coisas da terra. Então se explica porque há 4 evangelhos. Temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, havia necessidade de ter 4 evangelhos para explicar a vida de Jesus, a vida do ser, do homem mais maravilhoso da eternidade, Jesus, Filho, Deus maravilhoso, Deus forte. Havia necessidade de 4 mentes, de 4 evangelhos. Se um só poderia ser o suficiente. Mas é porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Tem que se cumprir o que está escrito. Saía um rio do Éden e dividia-se em 4 braços. Deus sabia que nessa época em que os evangelhos seriam escritos, existiriam 4 tipos de povos na terra. Então existiam os judeus, os romanos, os gregos e a igreja do Senhor Jesus. São 4 povos distintos uns dos outros. Então, por isso, a necessidade de 4 evangelhos. Porque cada evangelho, primeiramente, se dirige a um povo específico. Porque Deus queria atingir estas nações. Porque desses 4 povos, espalhou-se pela terra a palavra de Deus. Então Deus usa os seus servos. O profeta Ezequiel teve a visão aqui desses 4 seres. Quando ele viu o primeiro rosto de leão. Quando ele olhou o rosto de leão, na época ele não entendeu o que seria isso. Mas lá na frente, depois nós entendemos, quando lemos aqui São Mateus. O primeiro evangelho escrito São Mateus. Por quê? Porque o São Mateus apresenta Jesus aqui
como rei. Apresentando Jesus como rei, ele está apresentando ele como o rosto de leão, porque o leão, ele é o rei da selva, certo? Ele é o rei da selva e se apresenta como dominante na selva. E aqui é uma das características do Messias, uma das características de Jesus, que ele apareceria como leão, como um rei para governar. E é por isso que em São Mateus está registrado ali, a expressão rei, aqui em São Mateus aparece agora. Quando os magos vieram do Oriente perguntando, aonde é nascido o rei dos judeus? E eles perguntam a Herodes. E aqui se apresenta então a característica do Messias, que ele seria rei. E ele é rei. E não obstante ser rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então aqui aparece a primeira explicação do que é esse rosto de leão. Jesus é uma das características do Messias. E na verdade toda a visão do profeta Ezequiel, ele está mostrando ali, Deus estava mostrando ao profeta Ezequiel as características do Messias, de como ele viria, de como ele nasceria e de como ele seria. Então Mateus, o evangelista, mostra quem era esse leão. Era o rei Jesus de Nazaré. Muito bem, depois nós entendemos que Mateus direciona o seu livro, especificamente ou primeiramente, aos judeus, ao primeiro povo da classificação que eu falei aqui para os irmãos, os judeus, os romanos, os gregos e a igreja. Por que Mateus direciona o seu livro aos judeus? E como é que nós entendemos que foi direcionado aos judeus primeiramente? Está no primeiro capítulo, no primeiro versículo, quando diz Mateus ali, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e aí vem, Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e assim por diante, toda a genealogia. Todo judeu, ao ouvir um nome hebraico, principalmente o nome de Abraão, ele já fica antenado, aonde for, pode ser numa praça pública, em outros países, aonde você estiver, e você abrir São Mateus, capítulo 1, verso 1, e citar o nome Abraão, Isaque e Jacó, o judeu, aonde ele estiver, vai chamar a atenção dele, vai cativar a atenção dele, porque ele vai relembrar do seu patriarca, ele vai relembrar do seu antepassado. O nome Abraão, Isaque e Jacó para os judeus é reconhecidíssimo em qualquer lugar. Até as crianças judaicas têm esse entendimento. Então, quando ele se ouve o nome dos seus patriarcas, já os cativa, já chama a atenção deles. Por isso, então, que o evangelista Mateus direciona o seu livro falando Abraão, Isaque. Ele começa com a genealogia. Veja aí a importância da genealogia. Quando alguém lê a Bíblia, passa por cima disso aqui. E começa a ler e pensa, eu não vou ler, olha só, uma lista de nomes. Parece uma lista telefônica. Uma lista de nomes aqui. E passa por cima e já vai para outros assuntos. Não, meu irmão, não passe, não pule por cima da genealogia. Leia nome por nome. Cada nome que está na genealogia é importante. Cada nome ali tem um objetivo e tem um propósito de Deus. E esse propósito aqui de aparecer Abraão, Isaque e Jacó, já no início da lista, já era para cativar o povo judeu. Já era para chamar a atenção deles. Ao eles ouvirem Abraão, Isaque e Jacó, cativava eles, prestavam atenção. E muitos judeus creram. Muitos judeus foram salvos, creram em Jesus, aceitaram a Jesus como Salvador. Então veja bem, visão do profeta Ezequiel 1:10. Quando eu olhei, vi o primeiro rosto daquele ser, rosto de leão. Refere-se a uma característica do Messias. Jesus é o rei, Jesus é o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Posteriormente, ele olhou e viu o rosto de homem,
Quando ele olha para aquele rosto, ele vê um rosto de homem. O que ele entende? Quando o profeta olhou e ele escreve ali, vi que tinha rosto de homem. Aí aparece o evangelista Lucas. O evangelista Lucas dá a explicação. Quando Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Está lá nos evangelhos. Quando Lucas começa a falar e apresenta Jesus como o Filho do Homem. Que maravilha nós sabermos disso. Então, quando ele viu, e hoje nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, entendemos a visão do profeta. Aí nós compreendemos que Jesus viria como homem. Porque esse foi o grande mistério. E foi a grande vitória de Deus. Foi Jesus vir como homem. E Satanás não esperava isso, o diabo não esperava, os infernos não esperavam isso, que Jesus iria ter essa condição de se humilhar e de tomar forma humana e de receber os pecados de toda a humanidade no seu corpo e pegar todos esses pecados do seu corpo e cravá-los na cruz do Calvário. Essa foi a estratégia de Deus. E o diabo não esperava isso. Ninguém esperava isso. Mas Jesus fez isso. Ele veio em forma humana, em forma de homem, e se apresentou. E observe bem que ele foi se revelando aos pouquinhos. Ele foi se revelando aos poucos, embora já lá no início os magos vieram até a manjedoura para adorar. Adorar o Messias. Eles já tiveram lá a revelação de quem estava ali. Mas aos pouquinhos Jesus foi se revelando. Com 12 anos no meio dos doutores, pregando a palavra, falando de coisas profundas que os doutores ficaram apavorados. Jesus foi crescendo e revelou o seu ministério ao chegar lá no deserto e jejuar, porque ele saiu lá do batismo de João. Ele saiu do batismo de João e foi impelido pelo Espírito Santo para ir ao deserto, jejuar e orar. E nós estamos orando e jejuando neste dia em favor da nossa nação. E isso não é coisa de homem e nem é coisa de Satanás. O diabo não impele ninguém a jejuar e orar. A carne também não impele ninguém a orar e a jejuar. Pelo contrário. Mas o Espírito Santo de Deus impele. O Espírito Santo impeliu Jesus para ir jejuar e orar. E o Espírito Santo está impelindo a igreja desta última hora. A igreja do Brasil e do mundo para orar, para jejuar. Isso é coisa do Espírito Santo. Então Jesus veio e começou a se revelar, aos pouquinhos. Aí ele vai para o deserto, ora, jejua e desce do deserto. Quando ele desce do deserto, ele já vem se revelando. Ele pega o livro, o pergaminho do profeta Isaías e recita lá: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para dar vista aos cegos, dar liberdade aos cativos e aos pobres anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Ele começou a se revelar aos poucos até para os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus passou a noite em oração, em jejum, para escolher os seus 12. Ele passou a noite em oração. Ele não poderia escolher 12 discípulos pela ótica humana. Ele não poderia, porque ele estava aqui em forma de homem. Embora ele sendo Deus, 100% Deus, ele estava em forma de homem. E em forma de homem, ele deixou lá no céu os seus atributos. A onipotência, a onipresença, a onisciência. Ele deixou lá. Então aqui como homem, Jesus precisou se alimentar, como eu e você. Jesus precisou comer nutrientes, se alimentar. Jesus precisou aprender aqui com os homens as coisas terrenas. Porque ele, não obstante ser Deus, mas ele era homem agora. A visão do profeta Ezequiel, rosto de homem. Ele viria como homem. E como homem, aqui ele começou a se revelar aos pouquinhos quem ele era. Como quem dissesse: eu não sou só homem, eu também sou Deus. Mas como é que ele foi se revelando? Aos pouquinhos, e Deus foi revelando a terceira pessoa.
Porque nós sabemos que Deus é trino, ou triuno, como queira chamar, como muitos dizem. Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os judeus conheciam Deus só como Deus, Jeová. Eles não tinham conhecimento do Filho e nem do Espírito Santo. Eles tinham conhecimento de Deus, Jeová, e o Espírito de Deus, Jeová. Era isso que eles conheciam. Então eles não tinham ciência, eles não tinham conhecimento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Jesus nasce e começa a revelar isso. Já no dia do seu batismo, houve já a revelação das 3 pessoas. Mas o povo observou e ouviu, mas não caiu a ficha. Quando então eles ouviram uma voz dos céus, Jesus dentro da água, lá estava o Filho dentro da água, perto de João Batista. E desce uma pomba dos céus. Era o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, diz a palavra. Descendo, voando, veio e pousou sobre Jesus. E ouviu-se uma voz lá do além, lá do céu. Aquela voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então ali já houve a revelação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aos pouquinhos Jesus teve que explicar melhor, principalmente para os seus discípulos. Porque os homens lá fora não entendiam, não compreendiam e nem sabiam quem era Jesus. Eles diziam que era um paroleiro, eles diziam que era um aventureiro, eles diziam que era um enganador, que era mentira, que não era o Messias. Inclusive os próprios judeus diziam que era blasfêmia. Perseguiam Jesus, e é por isso que vinha saduceus, fariseus, essênios, né? Toda essa corja de gente aí, vinham tentar apertar Jesus em perguntas. Apertavam Jesus em perguntas para tentar saber, será que é ele, será que não é ele, será que é o Messias mesmo? Eles mesmos estavam com dúvidas. E aí lançavam as perguntas para tentar apertar Jesus. Mas muitas vezes Jesus respondia com uma outra pergunta. E eles ficavam mais confundidos ainda. Mas um dia Jesus chega para os discípulos em particular e pergunta para eles e diz assim: olha, quem dizem os homens aí que eu sou? O que eu sou para eles? Aí todos começam a dizer, um diz: olha Jesus, uns dizem aí que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta que havia de vir. Veja bem, o povo estava confuso lá fora. E os próprios discípulos também não entendiam ainda que ali diante deles estava o Deus Filho. Eles não entendiam, não compreendiam ainda, até que veio a revelação do céu. Foi quando Pedro saltou na frente e teve a revelação. Olhou para Jesus e disse, porque Jesus perguntou para eles: tá bom, e vós, vocês aqui, o que dizem que eu sou? Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, vocês, o que dizem que eu sou? Vocês sabem quem eu sou? Aí foi quando Pedro saltou e disse: tu és o Cristo vivo, vindo de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui nesta palavra. Tu és o Cristo vivo, vindo de Deus. Aleluia! Aí Jesus relata para Pedro: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai que estás nos céus. Oh, aleluia! Aí quando Jesus revela isso, e Pedro tem esta revelação de quem estava diante deles, a Bíblia não fala isso, mas parece que eu vejo o Pedro olhando para os discípulos, para o João, para o Tiago, e olhou para eles e disse: olha, ele está diante de nós. Deus está diante de nós. Então Deus é Pai e Deus também é Filho. Parece que eles pensaram assim, então eles são dois. E foi revelado gradativamente. Eles foram entendendo o Deus Pai, agora o Deus Filho. Então eles começaram a entender, então é dois, ele está diante de nós. Mas aí veio a revelação do Espírito Santo, que mais na frente Jesus começa a dizer para eles: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para o Pai,
e rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Aí Pedro olha para João, então tem outro? Quem é esse outro? Ele é o Espírito Santo, que também é Deus. E Jesus foi, a Bíblia diz que ele foi assunto ao céu, Atos 1:1, ele foi assunto aos céus. E quando ele chega lá, ele começa a rogar ao Pai. Ele começa a pedir a Deus para mandar o Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram no cenáculo, eles ficaram em Jerusalém. Então tem duas cenas aqui. Nós vemos duas cenas. Uma cena é os discípulos na terra, no cenáculo, orando e pedindo o Espírito Santo, porque ele havia prometido. Eles já tinham conhecimento do Deus Pai e do Deus Filho. E agora iria se manifestar a terceira pessoa, o Espírito Santo. E eles começaram a orar e ficaram orando vários dias lá. E muitos irmãos foram embora. Muitos irmãos desistiram. Muitos não creram. Mas a Bíblia diz que cerca de 120 pessoas permaneceram ali, orando, clamando a Deus. O segredo, irmão, é a persistência. Você tem que persistir em oração e jejum e a vitória virá. Não pode desistir. Muitos desistiram, muitos pararam. Você imagina se Daniel parasse nos 21 dias de oração e jejum. Porque desde o início da súplica veio a resposta. Leia lá no livro de Daniel. Está escrito isso lá. Quando o anjo apareceu para ele, o anjo Gabriel, após os 21 dias, no final dos 21 dias foi que o anjo apareceu. Mas foram 21 dias de guerra. E no final dos 21 dias, o anjo apareceu e pôs a mão no ombro dele e disse: homem muito amado. Mas o que me chama a atenção foi que ele disse: desde o início das tuas súplicas, eu fui enviado. Então a resposta veio desde o início da súplica, no primeiro dia que ele dobrou o joelho e pediu: Senhor, me dá uma resposta, eu preciso saber essa situação. Deus chama o Gabriel: vai, responde lá para Daniel. Na mesma hora, foi rápido. Só que ele chegou nos ares e encontrou uma batalha. Encontrou uma guerra, uma resistência. Havia legiões de demônios que estavam nos ares. Aquela resistência, aquela oposição ao povo de Deus. Aquela oposição ao próprio Deus. Os demônios ficaram nos ares. Não, ninguém vai passar aqui. Ninguém vai descer na terra. Não vai ter resposta de oração. Os demônios pensavam. E Daniel continuou persistindo. Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, 21 dias. Sem comer, orando, jejuando. 21 dias, esperando a resposta. E nos ares, os anjos brigando com os demônios. Isso está na Bíblia, na palavra. Isso não foi figurado, isso foi literal, isso aconteceu. Uma guerra entre demônios e anjos, anjos e demônios. Era espada brandindo para cá, era espada brandindo para lá. Aí Deus manda o arcanjo Miguel: desce, Miguel. O arcanjo Miguel vem com força, com poder, com autoridade, e chega nos ares e limpa o caminho. Oh, glória a Deus. Ele limpa o caminho, ele expulsa os demônios dos ares e diz para o anjo Gabriel: agora você pode descer. Agora você vai lá e leva a mensagem para o servo de Deus. Meus irmãos, mas se passaram 21 dias, foi 21 dias de guerra. A resposta saiu do céu e parou nos ares por 21 dias. E Daniel não parou de orar, nem de jejuar, nem de clamar. Ele não desistiu. Mas quando deu os 21 dias, Gabriel chegou. O anjo de Deus chegou. Pôs a mão no ombro dele e disse: homem muito amado, aleluia. Irmão, você que está jejuando no dia de hoje, igreja, você que está jejuando no dia de hoje, pastor, você que está jejuando no dia de hoje e orando, você é muito amado de Deus. Você é muito amado do Senhor. Então tenha forças para resistir o dia de hoje.
Vai chegar o meio-dia, ainda é 9 horas e 9 minutos. Estamos começando o dia ainda. Vai chegar 10 horas, 11 horas, vai dar aquela fome. Vai chegar o meio-dia, vai dar aquela fome. E muitos vão ser tentados a parar de jejuar. Você vai ser tentado a parar a oração e o jejum. Mas eu te digo, irmão, em nome de Jesus, não pare. Resista. Vai até o fim. Nem por isso você vai morrer. Resista, daqui a pouco é 1 da tarde, daqui a pouco é 2, é 3, e daqui a pouco chega às 6 horas. Aí você dobra os joelhos com a tua família e agradece a Deus pela vitória. Resista. Daniel resistiu, diz a palavra, e ele foi vencedor. Então aí está o segredo da vitória, aí está o segredo de ser um vencedor. Então Jesus foi revelando aos pouquinhos, né, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. E agora então lá estavam eles, clamando a Deus, orando a Deus. Muitos foram embora, muitos desistiram de jejuar, de orar. Creio que até pensavam e diziam, não, o Espírito Santo não vai descer, isso aí foi um engano, isso aí se equivocaram, se enganaram, e foram embora. Mas alguns estavam ali, 120 irmãos, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, ficaram ali, os discípulos, e mais alguns irmãos, cantando hinos, orando, clamando e dizendo, não, meus irmãos, vamos persistir, o Espírito Santo vai descer. Jesus prometeu o outro Consolador que haveria de vir. Ele prometeu e ele está vindo. Então são duas cenas. A primeira cena é do povo orando aqui embaixo. E a segunda cena, além da nuvem, quando Jesus, na presença de Deus, porque ele prometeu isso, Jesus na presença de Deus, rogando ao Pai. Observe bem, meu irmão, que a palavra rogar, ela é muito mais forte do que apenas pedir. Veja que Jesus não disse aos discípulos, eu vou pedir ao Pai. Ele disse, eu rogarei ao Pai. A palavra rogar, vai lá no original, vai buscar lá no dicionário para você ver. A palavra rogar quer dizer pedir com insistência. Ou persistir pedindo. E foi o que Jesus fez. Jesus chegou diante do Pai e pediu uma vez, pediu a segunda vez, e foi pedindo a terceira vez, e foi pedindo, porque ele estava rogando. Ele disse, eu vou rogar ao Pai. Isso não é fictício, não é um conto de fadas. Parece que alguém diz, mas será que precisava Jesus fazer isso? E Deus não estava vendo Jesus ali na frente dele? Rogando. Por que Deus demorou tanto? Por que Deus não respondeu na primeira oração de Jesus? Ele não era Jesus, não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado? O nome dele não estava acima de todo nome? Todo o poder não foi dado a ele, conforme Mateus 28? Em São Mateus 28. É dado todo o poder a ele. E por que Deus não responde? Aqui a questão, irmãos, não era em Deus. A falha não estava em Deus. O problema nunca está em Deus. O problema estava aqui embaixo. Aqui que estava o problema. A incredulidade impede de Deus operar. A falta de persistência. Porque a dúvida pairava na mente deles. Ora, muitos foram embora. Famílias influentes da igreja da época. Pessoas influentes que estavam no cenáculo começaram a debandar. Começaram a ir embora. Não, isso não vai acontecer. Vamos embora logo. Essa obra não é de Deus. O Espírito Santo não vai descer. E até os que ficaram ali lutaram também. Pairava a dúvida nas suas mentes. Com certeza pairava aquela incerteza. Mas eles permaneceram ali. Então o problema não estava em Deus. O problema estava aqui embaixo. Eles tinham que persistir. Eles tinham que ter uma unidade de pensamentos. Eles tinham que pensar uma coisa só. Em outras palavras, irmãos, Deus foi limpando, Deus foi tirando a dúvida. Se tinha algum incrédulo ali, Deus foi tirando, ele foi saindo para Deus poder operar.
E ele foi tirando, e só permaneceu os filhos da promessa. Só permaneceu os que realmente tinham que estar ali. Quando Deus viu essa unidade, agora o arraial está limpo, né? Agora eu posso entrar com a ação. Por quê? Porque o Espírito Santo que havia de descer, irmãos, já diz, ele é santo. Já diz ali, é Espírito Santo. Ele não habita no pecado. O Espírito Santo não habita na incredulidade, na dúvida. Ele não habita no erro. Ele se retira muitas vezes das pessoas, porque elas erram. Ele não habita. Ele sai, ele se afasta. Porque a Bíblia é bem clara sobre o Espírito Santo, sobre Deus Espírito Santo. É bem clara, dizendo que ele é um ser, que ele tem sentimentos. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força positiva, como muitos dizem. Não, o Espírito Santo é Deus. Faz parte, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus. E como Deus, ele tem sentimentos. E aí a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se a Bíblia diz não entristeçais, então é sinal que ele se entristece. Ele tem sentimentos. Então se ele se entristece, logo o Espírito Santo ele também se alegra. Se alegra, ele ri, ele se aborrece, ele age, ele atua, ele trabalha e ele está entre nós. Você já conversou com o Espírito Santo hoje? Você já lembrou de dizer, ó Espírito Santo, como eu te amo? Você já lembrou de orar ao Espírito Santo em nome de Jesus? De pedir a Ele, porque é Ele que está conosco aqui. É Ele que está com a igreja. Ele é que foi enviado em Atos 2 para ser o Consolador, o outro Consolador que Jesus falou. Porque Jesus disse, eu vou ter que ir. Eu vou ter que subir para o Pai, eu vou ter que estar lá diante dele, como advogado. Eu tenho que estar lá agora intercedendo por vocês. Mas eu vou mandar outro, então quem veio que está conosco é o Espírito Santo. Ele está conosco. Você levanta de manhã, ele está contigo. Você vai deitar, ele está contigo. Você vem para a igreja, ele está contigo. Você vai trabalhar, ele está contigo. Então ore ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo ajuda nessa hora, porque ele tem vários atributos, além de ser fogo consumidor, além de ser dinamite, ser dunamis, ser poder, explosão, o Espírito Santo também é meigo, o Espírito Santo é suave, ajudador, consolador. Então se você está triste, está abatido, você está com medo, chame o Espírito Santo para a sua vida. Chame o Espírito Santo para entrar dentro do teu coração, para ele habitar junto com o teu espírito. Que nós também, o ser humano é tricotômico, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Aí quando o Espírito Santo entra, qual é o espírito que está aqui dentro de mim? Tem dois. Aqui dentro de mim tem dois espíritos. Que é isso, pastor Eliseu? Está pregando uma heresia agora aí? Não, irmãos, é dois espíritos. Tem o espírito do Eliseu aqui dentro. O espírito do Eliseu. Quando meu pai coabitou com a minha mãe, lá em Bom Jesus, em 1966, porque eu nasci no mês de novembro. No dia que ele coabitou com a minha mãe, que o espermatozoide foi até o óvulo da minha mãe e fecundou, Deus foi lá dentro e fez assim. E soprou o espírito do Eliseu que está aqui. Hoje eu estou com 53 anos. Esse espírito tem 53 anos. Aqui na terra, mas ele veio de Deus da eternidade. Mas aqui na terra tem 53 anos. Agora, junto com o espírito do Eliseu que está dentro de mim, tem o Espírito Santo. Por isso eu disse dois espíritos. O Espírito Santo está vinculado ao meu espírito, está mesclado com ele, está junto com o meu espírito. Glória a Deus. É por isso que eu sinto a presença dele em qualquer lugar. Eu posso estar dentro do ônibus, eu sinto a presença do Espírito Santo.
Eu posso estar dentro do avião, lá nas alturas, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu posso estar lá embrenhado no meio das matas, eu sinto a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está aqui dentro. Aonde eu for, ele vai junto comigo. Ele está aqui dentro. É por isso que a nossa alegria, irmãos, não é passageira. É por isso que a nossa paz não é passageira. A paz que o mundo dá dura o período de um filme, né? A paz que o mundo dá dura o período de uma dose de cocaína. Essa paz dura só esse período. O período de um trago de cachaça, de uma golfada, né? De maconha. Essa é a paz que o mundo dá, dura só aquele período, só aquela fase. Mas a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação é dia e noite, é 24 horas, é para sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo habita aqui dentro. Ele mora dentro de nós. Então peça, meu irmão, que o Espírito Santo te ajude nesta hora. Ele é o Consolador. Em Atos capítulo 2, então cumpriu-se essa palavra. Jesus rogou ao Pai, pediu ao Pai, e o Pai disse, chegou a hora, vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre nós. E houve línguas repartidas como línguas que de fogo em cima deles. Profetizavam, falavam em línguas, se alegraram, foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, receba aí o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, porque Ele é o batizador. E Jesus está aqui nessa programação para te batizar com o Espírito Santo, para te capacitar, para te dar vitória nesta hora que você está enfrentando. Receba, meu irmão, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo e comece a falar em línguas, conforme o Espírito conceda que você fale. Em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo foi revelado, então os discípulos tiveram aquela conclusão, né? Aquela percepção. Então ele não é dois. Ele não é um, ele não é dois, ele é três. É, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus veio trazendo essa revelação como homem. Ele trouxe essas revelações. Era o homem do rosto da visão do profeta Ezequiel. Olhei e vi rosto de homem. Lucas apresenta ele como o Filho do homem. Então, como Filho do homem, ele é apresentado aos homens. Por isso que o livro de Lucas, ele é um livro bem poético, ele é um livro direcionado aos gregos, um dos 4 povos que eu citei aqui, né? Que é judeus, romanos, gregos e a igreja. E o livro de Lucas, ele é apresentado aos gregos. Por quê? Porque os gregos eram um povo filosófico, pensador. Por isso que o livro de Lucas, ele tem essas poesias, ele é meio poético, direcionado a eles, para eles entenderem o Evangelho, né? E os gregos cultuavam muito o homem, eles cultuavam muito a musculação, fisiculturismo, né? As competições na Grécia, eles cultuavam o corpo humano. Dali surgiu o fisiculturismo, né? E eles adoravam o homem. E Lucas vem e apresenta Jesus justamente como o Filho do homem. Vocês querem adorar o homem? Querem adorar músculos? Então eu vos apresento agora um homem, o Filho do homem. Oh, aleluia! E cativou os gregos. Eles começaram a ver, ouvir a palavra de Deus, e muitos gregos se converteram. Claro que depois o evangelho é direcionado a todos os povos, mas de primeira mão a eles. Era a visão do profeta Ezequiel. Primeiro rosto de leão, Mateus. Agora rosto de homem, refere-se então aos gregos. E Lucas apresenta Jesus como Filho do homem. Ele viu, o terceiro ser que João viu, foi o rosto de boi. Mas o que simboliza o boi? Está em Marcos, capítulo de número 10, e o versículo 45. Vamos lá para Marcos, porque o evangelista Marcos, ele direciona o seu evangelho aos romanos. Então 10,
45 diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O servo. Marcos apresenta então Jesus como o servo, complementando ou explicando a visão do profeta Ezequiel, que viu rosto de boi. Quando ele viu o rosto de boi, ele entendeu, ele virá para servir. E Jesus realmente foi isso. Jesus ainda continua sendo servo. Ele está servindo na eternidade, servindo a humanidade, sendo advogado. Então Marcos escreve e direciona o seu evangelho aos romanos. Por quê? Porque os romanos, eles eram um povo dinâmico, um povo militar, um povo trabalhador. Pode ver que o evangelho de Marcos, ele é dinâmico. Ele é um livro dinâmico. Quem lê o livro de Marcos já vê o dinamismo ali. Porque foi aos romanos e depois a toda a igreja e povos em geral. O último ser que ele viu, que o profeta Ezequiel viu, tinha rosto de águia. Então quando ele viu o rosto de águia, na hora ele não entendeu. Mas os evangelhos explicam 4 classes representativas de povos, judeus, os romanos, os gregos e um povo que é a igreja, compostos desses 3 povos. A igreja também é um povo distinto. A igreja também é um organismo, e é o organismo vivo de Deus andando na terra. Aí aparece o evangelista João. João, quando escreve, já começa a revelar que Jesus, não obstante nascido de mulher, mas ele viria das alturas. Era o rosto de águia que estava vendo o profeta, de uma esfera celestial. E vem João e diz, João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo veio e habitou entre nós. João 1:1. Diz ali, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, veio de uma esfera celestial, veio de cima. Veja bem, então o Evangelho de João, nós já estaremos orando novamente, o Evangelho de João é escrito agora a um povo espiritual, a um povo totalmente espiritual. Mateus é direcionado aos judeus, Marcos é direcionado aos romanos, Lucas é direcionado aos gregos. Agora vem João e direciona o seu evangelho à igreja. Então um povo que não é espiritual, um povo que não conhece ainda a Deus e as coisas de Deus, ao ler o livro de João não entende muita coisa. Quando fala ali no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, eles leem e ficam pensando, o que é esse Verbo? O que é esse Verbo que veio e habitou entre nós? Eles não entendem, porque não são um povo espiritual. Por isso João direcionou ele à igreja. Quando a igreja de Jesus ouve sobre o Verbo que veio e habitou entre nós, qualquer crente diz, glória a Deus, é isso aí mesmo, Jesus veio, ele entende. Porque o evangelho foi João foi escrito para a igreja, em particular para a igreja e depois a todo o resto do mundo, mas em particular a igreja. Era o rosto de águia da visão do profeta Ezequiel. Então está aí a explicação do porquê desses 4 seres e do porquê de 4 evangelhos para explicar a vida de Jesus, explicar a graça, explicar a salvação que é estendida a nós. Que Deus abençoe os